Olá, estamos iniciando mais um Valorizando a Vida. Este programa que leva até você assuntos relacionados com a saúde, com a família, com a espiritualidade e o espiritismo. Todos nós já ouvimos falar muito sobre o céu e o inferno. O céu e o inferno são lugares físicos ou então o céu e o inferno são estados emocionais? Dentro de nós temos um universo que todos nós precisamos conhecer. Por isso, nós trouxemos hoje Yasmin Madeira, ela que vai nos falar sobre emoções. Todos nós ainda temos dentro de nós emoções perturbadoras. E ela então vai nos falar como lidar com as emoções perturbadoras. Então vamos acompanhar o que ela vai nos falar sobre este assunto. Existe uma lenda, que é a lenda do guerreiro samurai, muito interessante, que nos ajuda a compreender a importância dessas questões da emoção. Existia um guerreiro samurai que desejava compreender o que é o céu e o que é o inferno. Então ele foi procurar um mestre zen. E quando conseguiu esse mestre, ele disse: mestre, me ajude a entender o que é o céu e o que é o inferno. O mestre zen fez uma parada, olhou para o guerreiro samurai de cima a baixo e disse assim: eu não vou perder meu tempo com gente da tua laia. Olha, o guerreiro, cheio de brios, sentiu aquela raiva imediatamente no seu coração, desembainhou a espada e, olhando para o mestre zen, disse: olha, eu poderia matar-te pela tua insolência. E falou isso colocando a espada na glote do mestre. O mestre calmamente olhou para o guerreiro e disse assim: esse, meu filho, é o inferno. Compreendendo naquele momento como o mestre zen conseguiu fazer com que ele entendesse, em realidade, intuísse, percebesse, inclusive nas suas entranhas, o que era o inferno, ele fez uma reverência pela inteligência do mestre, agradecido. E aí o mestre zen arrematou: e esse, meu filho, é o céu. Ah, meus irmãos, nós começamos a perceber, a partir dessa história, dessa lenda, que o céu e o inferno, antes de serem lugares fora de nós, são estados emocionais. E que quando nós aprendemos a reconhecer as nossas emoções e a lidar com elas para transmutarmos aquelas que nos perturbam, aquelas que nos precipitam no inferno existencial, aí nós começamos uma linda caminhada ao encontro do céu. E Jesus, ele nos falou: é em vão que essa geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, meus irmãos, antes de nós acharmos que o reino dos céus é lá, não, nós precisamos construir ou encontrar o reino dos céus aqui, dentro de nós, em um mundo, em um universo intrapsíquico. Porque existe um universo fora de nós, composto pelas pessoas, pelos espíritos encarnados e desencarnados. Existe um universo de planetas, de estrelas, de sóis, de coisas materiais e de energias que estão tão imponderáveis que nós não conseguimos nem ainda compreendê-las. Mas existe um universo
um cosmos de energias dentro de nós. Nossos pensamentos são energia, as nossas emoções são energia, e nós precisamos aprender a lidar com esse mundo intrapsíquico que pode nos conduzir a um céu, mesmo diante de situações difíceis fora de nós, ou a um inferno, mesmo quando as situações estejam boas. Eu conheço muitas pessoas que não têm problemas existenciais assim para fora. Tem relacionamentos bons com o marido ou com a esposa, com os filhos, não tem problemas financeiros e não tem problemas de saúde. Mas choram de melancolia, de tristeza, de dificuldades dentro delas, todos os dias, e ainda sentem culpa, porque estão tristes, mesmo que as situações externas estejam bem. E eu conheço muitas pessoas que têm situações externas difíceis, e outras delas que trazem problemas orgânicos graves, mas estão bem com elas próprias, confiantes em Deus, não sentem melancolia, não sentem tristezas, nem aquele abismo da raiva. Como isso pode acontecer? Vocês já pensaram nisso? Então, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que temos dentro de nós um universo de relações. Dentro de nós existe um universo composto pelos pensamentos e composto pelas emoções. Às vezes nós já conseguimos deduzir coisas com os nossos pensamentos. Conseguimos perceber que determinadas situações não são tão ruins assim. Mas existe um universo de diferença, de distância para o nosso coração. Paulo de Tarso, ele descobriu isso muito bem. Ele dizia assim: o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não desejo fazer, este eu faço. Por que que isso acontece? É simples, porque todos nós trazemos experiências de outras vidas e dessa vida mesmo do nosso passado. Então nós temos processos dentro de nós a nível inconsciente, formas de lidar com as pessoas quando nós somos frustrados naquilo que desejamos, formas de lidar com as situações. Então nós temos condicionamentos mentais, emocionais. Às vezes falamos o que não queremos porque estamos tão habituados a fazer daquele jeito que mesmo quando chegamos à conclusão que não é o melhor jeito, nós acabamos fazendo porque estamos habituados. Então, antes de mais nada, meus irmãos, nós precisamos identificar aqueles comportamentos que não estão mais condizentes com a nossa maturidade, que antes até se justificavam, mas que hoje em dia não mais se justificam. E aí pedimos apoio a Deus para conseguirmos alterar esses vícios mentais, comportamentais e emocionais. Tem pessoas, meus irmãos, por exemplo, que são viciadas numa coisa horrível e que às vezes até já notaram: falar mal dos outros, criticar. Porque às vezes a crítica ao outro faz com que elas se sintam melhor, porque veem que o outro erra, então elas se sentem melhores com isso. Então, às vezes isso cria um mau hábito de falar da vida do outro, de criticar. E isso cria, porque tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, cria energias nessa área. Então, quando a gente fala do erro, comenta muito as coisas erradas, nós criamos uma energia ácida, que traz um mal-estar dentro de nós e não nos damos conta disso. Por isso é preciso nós identificarmos: olha, quantas vezes eu já abri a boca hoje para relembrar situações passadas, que não precisam mais fazer parte da minha vida atual, que só trazem uma energia negativa de algo errado que já aconteceu. Então, precisamos identificar isso e nos calar. Não, toda vez que isso vier, eu vou ter forças para comentar coisas mais leves, para falar de coisas melhores. E aí? Outra questão muito intrigante na nossa vida é a raiva, não é mesmo?
Você já sentiu raiva? Ah, eu já senti. É natural, porque a raiva não dá em poste, a raiva dá nos seres humanos. E é muito natural nós sentirmos isso. Mas antigamente, quando a gente sentia raiva, a gente ia atrás do outro, dava soco, arrancava as cabeças. Isso era no nosso passado, bem passado. Hoje em dia nós já sabemos que temos que eleger uma forma diferente de lidarmos com essas emoções que brotam dentro de nós. Porque em realidade, meus irmãos, tem pessoas que falam assim, olha, eu sou desse jeito, se eu estou com raiva eu parto para cima. Mas não é esse o jeito de nós lidarmos com a situação. Às vezes nós somos vítimas mesmo, mas nós acabamos perdendo a nossa razão quando nós nos utilizamos do mesmo patamar de violência do outro. Olha só, se o outro é violento, se o outro é mal educado, se o outro é desrespeitoso, eu não tenho que ser desrespeitoso, mal educado, violento, porque nós já estamos num outro patamar de compreensão da vida. Então, se nós começamos a usar da mesma metodologia daqueles irmãos equivocados, nossas vibrações caem, nós entramos na mesma sintonia e acabamos atraindo para nós energias desagradáveis que nos trazem mal-estar, desânimo, que nos desequilibram o corpo físico. Existem estudos de uma nova ciência, uma ciência recente, chamada psico-neuro-imunologia. Essa ciência, ela nos esclarece que para cada pensamento e para cada emoção, nós criamos elementos bioquímicos no nosso corpo referentes a elas. Então, se eu entro em estado de raiva, de ódio ou de tristeza, enfim, eu crio energias equivalentes, elementos bioquímicos lá no meu hipotálamo, lá nas minhas glândulas cerebrais, que começam a se espalhar pelo meu corpo inteiro através da corrente sanguínea. Então lá o meu dedo do pé, o meu fígado, o meu pâncreas, todo o meu organismo se embebe dessas energias negativas. E muitas vezes eu acabo me condicionando, me viciando nesses elementos bioquímicos que eu mesmo produzo, olha só, e acabo me estressando e até sentindo um certo prazer em produzir esses elementos, porque as células do meu corpo já estão habituadas a receber esses elementos bioquímicos. É como um vício no jogo, é como um vício de bebida, um vício de drogas, mas só que são drogas que eu mesmo criei dentro do meu organismo. Olha só, por isso que muita gente diz assim, ai Yasmin, olha, eu não gosto, eu já sei que é errado falar da vida alheia, mas quando eu falo, ai, eu sinto assim, ai, como se eu relaxasse. Por quê? Porque em fazer aquele tipo de ação, a pessoa cria aqueles elementos bioquímicos que ela está habituada a lidar, e esses elementos envolvem o seu corpo. Como nós fazermos para nos liberarmos desse vício, desses elementos bioquímicos que nós produzimos e dos vícios que nós temos no nosso dia a dia? Como sempre, a doutrina espírita nos esclarece que a base é nós olharmos para nós. É nós identificarmos que está havendo alguma coisa estranha. Porque esses elementos bioquímicos, eles nos fazem mal com o tempo e acabam trazendo-nos doenças físicas, mentais, doenças ruins. Doença é sempre ruim. Então, nós precisamos acabar com esse processo. Então, identificamos, começamos a fazer leituras boas, a assistir uma boa programação, a cantar músicas boas, ler doutrina espírita, participar de palestras, tomar passes, porque quando nós temos determinados tipos de comportamento, nós atraímos entidades para nós que têm o mesmo nível. Então, certamente que existe uma contrapartida espiritual nessas questões também.
que nós precisamos desfazer. Então, meus irmãos, é buscar, ter vontade de mudar e de ter uma vida feliz, rompendo com condicionamentos que nós trazemos do passado para nos abrirmos para este céu que existe dentro de nós. De tal forma, nós precisamos criar este céu com todos esses passos, que mesmo que passemos por alguma situação constrangedora, mesmo que estejamos passando por dificuldades financeiras, dificuldades de trabalho, dificuldades nos relacionamentos, aquela paz, aquele equilíbrio interno é tão forte, aquele céu interior que irradia, que nós temos aquela certeza de que essa fase difícil vai passar e nós não mais caímos no inferno interior. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pense bem. Alguma vez na sua vida você já se arrependeu de ter falado alguma coisa numa discussão? Aconteceu já isso com você? Olha, comigo já aconteceu bastante. Você já viu duas pessoas discutindo, falando ao mesmo tempo? Porque quando nós estamos com muita raiva, nós estamos com tanta adrenalina no nosso corpo que não conseguimos mais raciocinar. Então nós falamos ao mesmo tempo que a gente quer falar, colocar para fora. Então a gente não está ouvindo o que o outro está dizendo, o outro não está ouvindo o que nós estamos falando, a gente não consegue se entender, mas a gente começa a falar, até chegar a um ponto que temos desejo de ferir o outro através da nossa palavra. Olha, isso é comum acontecer. E quantas vezes nós nos arrependemos? A raiva, ela, de todas as emoções, ela é a mais sedutora. Sabe por que ela é sedutora? Porque quando nós estamos sentindo raiva, aumenta a quantidade de adrenalina no nosso corpo e nós nos sentimos poderosos, com forças para brigar, para fazer o que quisermos, mas isso é uma fantasia. Daqui a pouco a adrenalina, os níveis, os índices de adrenalina vão baixando e a gente fica sem energia nenhuma, não é verdade? Então, muitas vezes, os estudiosos do psiquismo, das relações humanas, dizem que quando nós estamos começando a sentir aquela irritação, se nós identificarmos que estamos nesse processo, nós teremos condições de parar esse ritmo para não chegarmos a um ponto no qual nós derrubamos tudo e nos desequilibramos. Então, a pedra de toque da inteligência emocional, tão estudada por Daniel Goleman no seu livro Inteligência Emocional. Daniel Goleman é um psicólogo da Universidade de Harvard, que fez o seu doutorado em cima dessas questões emocionais, e outros companheiros estudiosos a respeito desse assunto, que se contam hoje em dia às centenas. Eles nos falam que essa pedra de toque da inteligência emocional é nós conseguirmos identificar a emoção quando ela brota e colocarmos nela um rótulo. Nós dizemos assim: olha, esta situação está me deixando irritada. Essa pessoa está me deixando irritado. Basta isso. Quando nós temos consciência disso, as nossas energias começam a ir para um outro lado do cérebro, passar por uma amígdala que nós temos no cérebro físico, e certamente temos essa contrapartida perispiritual, na matriz perispiritual, que sai da área do automatismo que nós temos, daquela área denominada de cérebro reptiliano, que é o cérebro responsável pelas nossas reações instintivas, e nós levamos essa energia para uma área mais nobre do nosso cérebro, capaz de conter os nossos impulsos e nos trazer lucidez para lidarmos com a situação de uma forma mais razoável, mais inteligente, mais elevada. E aí nós nos resguardamos e abrirmos-nos na possibilidade de termos uma outra reação. Bem, eu vejo o bloqueio, ou eu vejo a situação, eu vejo o obstáculo, que pode ser uma situação com alguém,
ou uma dificuldade que se apresentou externa, mas eu percebo que agora o meu grande desafio não está no mundo exterior, aonde surgiu esse problema que na realidade é algo que está nos trabalhando educativamente. O meu desafio está dentro de mim, aqui dentro do meu coração, aqui dentro da minha mente. Eu posso reagir como antes, como eu posso agora ter o meu livre-arbítrio e ter uma outra resposta mais evoluída, mais madura. Qual é essa resposta? Aí vai depender da situação. Em breves segundos, eu posso pedir o amparo da espiritualidade superior e eu posso avaliar, vale a pena eu ficar argumentando agora? Ou a pessoa, por exemplo, está muito nervosa, não vai conseguir ouvir o que eu tenho a dizer. Ou eu estou tão nervoso ou nervosa que vou acabar me estourando. Se eu penso assim, de repente é melhor eu me afastar. Eu posso dizer, olha, nós vamos conversar depois. Isso não quer dizer que nós vamos colocar o problema debaixo do tapete, não. Porque não vale a pena, meus irmãos, colocar nenhum problema debaixo do tapete. Mas isso quer dizer que nós vamos nos preparar melhor para lidar com a situação. Então, muitas vezes nós precisamos dar um basta naquele momento. Outras vezes nós precisamos dizer, olha, conversamos depois. Nós vamos tratar desse assunto em breve. E aí, dar-nos um tempo para orarmos pela situação, para pedirmos o amparo da espiritualidade superior, para elaborarmos uma forma de lidar com aquele problema, pedindo a Deus que desfaça aquelas energias negativas que muitas vezes estão envolvendo a nossa situação. Pedir recursos à espiritualidade superior. Todos nós, meus irmãos, temos próximos a nós entidades nobres que velam por nós. Nós temos o nosso anjo guardião, mas temos também entidades orientadoras da nossa missão, do nosso trabalho atual na Terra, que nos auxiliam e que certamente aguardam o nosso livre-arbítrio para colocá-las nessa situação e elas poderem nos trazer as soluções que vêm do alto. Gente, olha só, é muito interessante nós conversarmos sobre isso, porque todos nós temos os nossos desafios do dia a dia, não é verdade? E poder refletir a respeito disso é muito bom. Nós não falamos ainda sobre uma emoção que ela é bem comum nos nossos corações. Se trata da tristeza. Você já sentiu tristeza? Todos nós já sentimos tristeza. Quem é aquele ser humano? Qual é o ser humano que nunca sentiu tristeza em seu coração? É natural nós sentirmos tristeza. E ontem mesmo uma companheira lá na casa espírita estava falando conosco, mas Yasmin, o que eu faço com essa tristeza? Até certo ponto a tristeza ela é muito natural. Todas as vezes que nós passamos por alguma frustração, nós desejávamos algo que não aconteceu, alguém que nós amamos se afastou de nós, um companheiro querido desencarnou, nós fazemos esse luto interno, que é um estado da alma natural. Quando nós sentimos tristeza, nós temos vontade de nos voltarmos para nós mesmos, entrarmos no nosso quarto, refletirmos sobre as questões da vida, reavaliarmos situações. Então, até certo ponto, as emoções, elas são muito produtivas. A tristeza também tem sua razão de ser. Mas, meus irmãos, quando nós passamos semana após semana, e a tristeza não sai, pelo contrário, ela se torna ainda mais intrínseca e acaba levando as nossas energias, nos deixando muitas vezes de cama, aí ela já virou uma patologia. E nós precisamos procurar um amigo, um profissional da área da saúde, da área das terapias, para nos auxiliar a lidar com essa situação. Olha, chega aqui, algumas tristezas, elas têm inclusive uma base fisiológica.
Às vezes, o nosso cérebro não está produzindo determinados elementos bioquímicos, como a serotonina, enfim, alguns elementos que estão precisando ser normalizados. E a gente precisa procurar um salzinho, um lítio, algum remédio, que é o médico da saúde, aquele responsável profissional que poderá nos trazer. Então, nós precisamos também procurar um apoio profissional. Nesse caso, na área da psiquiatria, que é o médico responsável pelas questões do nosso cérebro, para nos auxiliar a lidar com isso e a tomarmos os remédios que vão estimular os elementos bioquímicos que muitas vezes estão faltando no nosso organismo. Nós não temos muitas vezes problemas de fígado, de pâncreas, não temos que tomar remédios para o estômago. Da mesma forma, muitas vezes o nosso cérebro está precisando de alguns elementos. E é muito natural. Agora, então nós precisamos perceber que se a tristeza ela está cada vez maior, nós precisamos de ajuda. Então, antes de mais nada, sempre o primeiro passo é nós olharmos para nós mesmos, buscarmos ajuda. Às vezes, essa emoção, ela tem uma base que nós nem sabemos. Pode ter física, mas às vezes é uma influência espiritual. Entidades às vezes se achegam a nós e vão nos trazendo energias deletérias que vão encharcando o nosso campo áurico e nós sentimos um peso. Tudo passa a ser pesado para nós, nós não temos vontade de sair de casa, não temos vontade de levantar da cama. Precisamos de oração, pedir apoio à espiritualidade amiga. Daí a importância do passe na nossa casa espírita. Quando nós recebemos o passe toda semana, ou quando nós aplicamos, porque às vezes nós não estamos precisando do passe, mas já somos trabalhadores da área, quando nós aplicamos ou recebemos, nós estamos nos encharcando de energias. As energias positivas, Kardec estuda isso, as moléculas malsãs são retiradas, substituídas por moléculas sãs, que nos auxiliam a reanimarmos a vitalidade do nosso corpo físico e perispiritual, porque as emanações das entidades doentias, e elas pululam por aí pelo mundo, aonde nós vamos, tem entidades. Então essas emanações, elas nos trazem pesos, elas nos trazem energias deletérias e muitas vezes o nosso corpo físico não está muito bem, assimila com maior gravidade essas energias e nós começamos a nos sentir mal. Às vezes, existem laços fluídicos que vão se estabelecendo. Toda vez que pensamentos recorrentes encharcam você, relembrando situações desagradáveis do passado sem sentido, relembrando situações horríveis, essas situações, esses pensamentos podem estar sendo projetados por entidades à nossa volta. E aí? Ao identificarmos, vamos nos utilizar de técnicas. Olha só, a oração. Acordou de manhã, antes de colocar os pés para fora da cama, vamos evocar a presença de Deus em nossas vidas. Vamos agradecer por mais um dia de trabalho na Terra. Agora, com tantos maquinários de ressonância magnética, tantas máquinas que existem hoje em dia na área médica, os médicos já estão conseguindo identificar que quando nós oramos, quando nós fazemos uma meditação, uma visualização terapêutica, quando nós fazemos boas leituras, nós ativamos lados do cérebro de vitalidade, ativamos centros que trabalham os processos de imunidade no nosso organismo. Então, assim que acordamos, vamos ativar os nossos lobos frontais, vamos elevar as nossas vibrações para que as entidades nobres que nos orientam e nos ajudam na presente encarnação possam entrar em sintonia conosco, estabelecendo então um elo energético, a fim de que consigamos durante o dia perceber melhor as intuições que nos vêm e vamos nos desligando de entidades negativas. Como é importante
a gente se conhecer. Conhecer o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Porque dentro de cada um de nós existe o céu e o inferno. E a escolha é sempre nossa, com aquele que a gente quer ficar, o céu ou o inferno. Então, a decisão é sempre nossa. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.